Olha aí, pessoal, estamos aqui com vocês no quadro Mais que Matemática. Hoje vai ser muito interessante a aula de hoje. É sobre dízima periódica. O pessoal tem pedido muito essa aula, então estou aí atendendo os pedidos de vocês. Então vamos agora para essa aula com muito cuidado, muita atenção. Vamos rever o máximo possível. Mas olha, muita atenção nos detalhes, tem muita dica interessante aí. Vamos para a aula? Hoje eu trouxe para vocês um assunto muito interessante que a gente utiliza, na matemática, a gente aprende lá no fundamental, mas muitos alunos do fundamental, mesmo no ensino médio, têm muita dificuldade em entender bem a situação desse número decimal tão interessante. Ele é um número que pertence ao conjunto de números racionais, logo também está contido no conjunto de números reais, esse conjunto dos racionais. Então ele também pertence ao conjunto de números reais. Bom, o decimal infinito periódico, mais conhecido como dízima periódica, ele é conhecido por ser um decimal que tem repetições de um número, que é aquele número nós chamamos de período, que pode ter 1, 2, 3, até mais períodos, Claro, vamos colocar aqui alguns exemplos aqui de decimais infinitos periódicos e conhecer melhor esse camarada, Vamos colocar esse número aqui, por exemplo, 0,33333 infinitamente. Bom, aqui tem um exemplo de um decimal infinito periódico, nesse caso simples. Bom, a palavra simples vem pela característica das casas decimais. As casas decimais, você pode observar que só existe números que repetem, no caso, o 3. Ele é o período. Então, esse é simples. Quando aparece algum número aqui que não se repete, nós já dizemos que esse dízima periódico, ou esse decimal infinito periódico, ele, na verdade, não é simples, ele é composto. Porque tem parte de período e parte decimal que não é período, Esse número pode ser abreviado da seguinte maneira. Veja bem, 0,3. Eu estou definindo, então, aqui no caso, esse tracinho em cima do 3, logo estou entendendo que esse 3 vai repetir infinitamente. Bom, agora veja, aqui nós temos um período. Vamos dar um outro exemplo aqui, de um outro número também, simples, que seria, no caso, vamos colocar aqui, olha, 4,1, 4,1, 4,1 infinitamente. É simples também, porque tanto o 4 como o 1 são períodos, entende? Só que aqui eu tenho apenas um período, aqui eu tenho quantos? 2. O período aqui é o 3, mas quem é o período nessa aqui então? O 4 e o 1, certo? Então a abreviação desse número aqui seria o quê? 0,41 com tracinho pegando os dois, certo? Significa que o 4 e o 1 vão se repetir infinitamente. A primeira parte desse estudo, nós então vamos analisar aqui como você transformar esses números aqui, entendeu? Que é simples, mas ela tem uma característica ainda melhor do que os outros que eu vou ensinar logo depois. Porque aqui a parte dos inteiros é quanto? 0, entende? Então a parte inteira, quando é 0, você não tem cálculo nenhum para definir a fração geratriz. Eu vou provar para vocês. No caso dessa aqui, se eu procurar então qual é a fração geratriz, eu vou colocar 3 sobre quanto? 9, porque o período é somente 1 sobre 9. Aqui eu tenho dois períodos, então vai ficar aqui, olha, é igual a 41 sobre 99. Muito bem. No momento que eu falo para os alunos que eles podem fazer isso, direto, sem nenhum cálculo, eles ficam pensando o porquê que quando tem um período é 9 e o porquê que quando dois períodos é 99. Só que tem um detalhe, aqui ainda posso simplificar. Por 3 vai dar 1, aqui por 3 vai dar quanto? Terço, que é a fração irredutível que corresponde a 3 nonos e aqui não tem como simplificar. Pessoal, é o seguinte, então eu já estou deixando bem claro para vocês que quando ela for uma dízima periódica simples, com a casa dos inteiros igual a 0, você já pode chegar e escrever o valor direto. Agora, vamos provar o porquê disso. Eu vou provar primeiro essa aqui, olha só. O primeiro caso nós vamos provar, através de equação, o porquê do 9 ali embaixo, certo? Quando você vai, então, no caso, gerar a fração desse decimal infinito periódico, a primeira coisa que você vai fazer, então, é comparar com uma variável qualquer. Vamos, então, pelo método de equação, x é igual a quanto? 0,3333 infinitamente. Eu não conheço o valor que eu estou procurando, então substituir pela variável x. Oi, fração, quem é você? Eu sou x, certo? Ok. Como o período é somente 1, então aqui eu vou multiplicar por quanto? Por 10. Tanto o primeiro como o segundo membro dessa comparação, ok? No momento que você multiplica 10 vezes x, você vai ter que quanto? 10x. Então aqui, se você multiplicou por 10, a vírgula vai dar uma casa à direita. Vai ficar 3,333 infinitamente. Agora vamos trazer o valor subtraindo aqui, ok? Veja, se subtrai, você tem que entender que tem que ficar vírgula abaixo de vírgula. Então vai ficar 0,3333
3, 3, 3, infinitamente. Passa a régua. Eu tenho 10x menos x vai dar quanto? 9x. Nessa subtração, você vai tirando. As casas decimais, como está subtraindo, eu posso cortar todas. 3 menos nada, 3. Certo? Então, esse cara que está aqui multiplicando vai para lá o quê? Dividindo. Logo, x é igual a 3 sobre quanto? 9. Foi exatamente o que eu pedi para vocês colocar. Você coloca o período, que no caso uma casa decimal sobre 9, foi o resultado que deu através da equação. Provado então que esse método você pode aplicar direto, não precisa fazer esse cálculo, certo? Você entendeu então que se você tem um decimal infinito periódico, que a casa dos inteiros é igual a zero, e aqui você só tem período, você não tem que fazer uma vírgula de cálculo, você pode chegar e colocar a resposta direto, tá? Eu vou apagar essa parte para provar o outro, para você entender o porquê do 99. Vejamos então. Agora aqui, eu vou fazer o mesmo que eu fiz com aquele período que estava em cima, que era somente 1, como aqui é 2, mas vamos trabalhar por equação também. Fica mais fácil vocês visualizar o que eu quero falar. Quem é a fração geratriz dessa dízima periódica? Não conheço. Então coloca x, está aqui. Ou qualquer letra que você quiser. Ó, 0,41, 41, 41, e aí vai. Tudo bem? Aqui agora eu tenho duas casas decimais, então que essas duas casas decimais que vão se repetindo são chamadas de período. O período então é o 4 e 1. Como eu tenho dois períodos, então eu vou ter que andar com a vírgula duas casas. Aqui tinha um período, eu andei por 1, por isso que eu multipliquei por 10. Então aqui eu multiplico por 100. Se eu tenho 3 períodos, eu multiplico por 1000 e assim por diante. Tudo bem? Vamos pegar o 100. Está aqui. Os dois membros têm que ser multiplicados. Então você vem aqui e coloca aqui, olha. 100x é igual a 41,41, é isso? E 1 feio, né? Deixa eu arrumar isso aqui para vocês. Ó, 41 infinitamente. Vamos partir para a subtração agora. Vem aqui subtraindo, não é isso? Menos x, que é igual, não esquecendo, vírgula abaixo de vírgula, 0,414141 infinitamente. Pessoal, eu tenho aqui, ó, 100x menos x vai dar quanto? Olha aqui, ó, 99x. Aqui as casas decimais, como são iguais, na subtração você corta. 41 menos nada vai dar quanto? 41. Logo, x é igual a 41 sobre 99. Olha o resultado aí. Tudo bem? Bom, então fica aqui a dica. Em relação a esse tipo de dízima periódica, que ela é simples, e com as casas aqui, olha, a parte, né, que você vai trabalhar aqui inteira, 0, você pode jogar a resposta direto. Para ver se você entendeu mesmo, então, veja bem, vou apagar isso aqui agora e mostrar dois exemplos que eu vou fazer direto. Veja bem. De repente está lá, você tem que fazer uma operação, né? E que ela traz exatamente um cálculo meio maluco. Tipo assim, olha. Vamos colocar que eu tenho aqui, olha. 0,4 infinitamente. Sobre 0,212121. Bom, é um cálculo que parece ser complicado. Por quê? É uma divisão de frações, uma fração, né? Onde o numerador é um dízimo periódico e o denominador também. Bom, você tem que entender uma coisa. Esse tipo de cálculo não tem como você trabalhar se ele continuar como dízima periódica. Então, como eu ensinei para vocês que aqui, olha, casa dos inteiros, nós temos 0 e aqui somente um período, eu posso escrever direto que 4 sobre 9, porque é somente um período. O outro tem dois períodos, então vai ficar aqui, olha, 21 sobre 99. E aí você vai então trabalhar aquelas operações que a gente trabalha com divisão de fração. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Então coloca aqui, olha, 4 nonos vezes 99 sobre 21. Estou multiplicando a primeira fração pelo inverso da segunda, uma operação que vocês aprendem, básica, divisão de frações. Então você gerou aqui as frações correspondente às dízimas periódicas, de acordo com a dica que eu tinha lançado para vocês logo no princípio. Então veja bem, aqui agora eu já posso simplificar. Eu posso dividir aqui por 9, vai dar 1. Ó, só em multiplicação que você pode simplificar o numerador e denominador nesse sentido. E aqui por 9 vai dar quanto? 11. No momento que você multiplica agora numerador por numerador e denominador por denominador, você vai ter 4 vezes 11 vai dar igual a 48.
4. E aqui com 21. Fechou essa questão. Bom, aqui está as dicas, então, relacionadas à dízimos periódica simples com as casas dos inteiros todas iguais a zero. Vamos partir agora para uma outra fase, que é quando você tem ela simples, mas a casa dos inteiros não é igual a zero, certo? Vejamos, então, o próximo passo, né, com as dízimos periódicas que virão. Muito bem, pessoal. Temos aqui agora um outro exemplo de decimal infinito periódico, mas também simples. Por quê? Porque nas casas decimais só tem período. 3, 2, 3, 2, 3, 2. Aqui 2 períodos, aqui 5, 5, 5, 5. Infinitamente. Ambos infinitamente, só que aqui com 2 períodos e aqui 1 período. O que isso aqui tem de diferente da primeira parte que nós vimos? Bom, a parte dos inteiros, nos dois casos nós vimos era 0. Aqui eu coloquei um valor diferente de 0. Coloquei 1 e o 2. Para vocês entenderem, nós vamos utilizar aquele conhecimento, né, que nós fizemos há pouco, para facilitar o nosso cálculo aqui agora, né? Bom, esquecendo que está caindo aqui numa tarde de domingo, uma chuva muito interessante aqui em Goiânia. Bom, pessoal, veja aqui agora. Nesse caso, amados, o que eu vou fazer aqui é tampar essa parte como se fosse um zero. E aquilo que nós entendemos na primeira parte, como eu tinha passado para vocês, se eu tampar aqui, se fosse 0,323232, espero que eu tinha passado para vocês, você vai colocar o que? Olha, 32 sobre quanto? 99, porque são 2 períodos. Você vem cá e lança quem? 1. Tornou que não é uma multiplicação 1 vezes 32 sobre 99. Deve deixar isso bem claro, porque o pessoal tem mania de pensar, está multiplicando? Bom, isso aqui é um número misto. Um número misto porque ele é composto de uma parte inteira e uma parte fracionária, certo? Bom, então veja bem, ainda pensando no exercício anterior, que nós fizemos como exemplo, eu vou tampar aqui agora esse 2. Se eu tampo o 2, você vai ver 0,5555. Bom, pelo que eu tinha ensinado no projeto, ficaria o quê? 5 sobre quanto? 9. E completa aqui com o 2, formou também aqui um número misto. Bom, para você gerar então essa dízima periódica, nós precisamos de uma fração. Que fração é essa? Para você descobrir ela, então, você vai fazer aqui uma multiplicação e aqui uma soma, certo? Olha só, você faz 1 vezes 99, 99. Você tem, então, 99 e vai somar com o numerador, que é quanto? 32. Simples assim. Você soma, aqui vai dar 11, vai 1, e aqui vai dar quanto? 13. Então, deu 131 sobre 99. Está pronto. Essa aqui é a fração que gerou essa dízima periódica. Veja. Então, o processo de você, no caso, jogar direto a parte, né, dos períodos sobre 99, que são 2 períodos, e aqui também a parte, colocar o período sobre o que 9 e multiplicar, facilita muito o seu cálculo. Porque agora o que você vai fazer aqui? Você vai fazer uma multiplicação e uma soma. Não esqueça que a gente está, no caso, nesse produto e nessa soma, você está buscando quem? O numerador, porque o denominador vai permanecer. Quer tirar a prova? Você vai dividir 131 por 99, vai com certeza gerar essa dízima periódica. Vejamos aqui agora, mais uma vez. 2 vezes 9, nós temos quanto? Olha só, 18. Você vai somar com 5. Vai dar um total de 23. Então, essa aqui vai ficar quanto? 23 sobre quanto? 9. Essa aqui, então, é a fração geratriz dessa dízima periódica. Bom, tá então alguns exemplos de como trabalhar a dízima periódica simples, né? E buscar a sua fração geratriz. Nós mostramos, então, quando aqui nós temos igual a zero, e agora como nós temos valores diferentes de zero na casa dos inteiros. Devemos partir agora para outra parte. Como trabalhar, então, uma dízima periódica quando essa dízima periódica tem valores decimais que não são período. Ela deixa de ser simples, passa a ser, então, uma dízima periódica composta. E vamos também mostrar para vocês como é que você consegue buscar a geratriz da dízima periódica, né, com outro método. Né? Porque aqui agora nós trabalhamos um misto e vamos buscar um outro método para trabalhar agora aquelas dízimas periódicas que não são simples. Muito bem, pessoal. Aqui agora nós temos um exemplo de um decimal infinito periódico não simples, o composto. Bom, como é que eu identifico? Primeiro passo, como identificar isso aí? Você está observando que nas casas decimais, que é logo depois da vírgula, tem esse número 4 aqui que não se repete. Bom, então ele não é período e ele está fazendo parte das casas decimais. Isso faz com que essa dízima periódica não seja simples. Você viu que nos outros casos anteriores, após a vírgula, todos eram período, seja 1, 2 ou até mesmo 3 períodos, mas eles se repetiam infinitamente. Aqui não é o caso desse 4.
quem repete aqui é 1. Na verdade, eu só tenho um período, que é o número 1, por coincidência. Muito bem, pessoal. E agora, então, como resolver essa situação? Então, vamos montar a equação, então, comparando com uma variável qualquer. Está aqui, x é igual a 3,411 infinitamente. Tá? Você comparou. Nós estamos partindo para o método da equação. Tá bom? Bom, o primeiro passo aqui agora, você tem que organizar isso aqui. Eu tenho que fazer com que essa casa ande a vírgula de uma casa direita, para que na casa dos decimais só haja período. Bom, para que essa vírgula então ande de uma casa direita, eu vou ter que multiplicar então essa equação aqui por 10, porque eu vou ter que andar uma casa. Mas para você não alterar o seu cálculo, quando você multiplica por 10, como nos outros casos, né, você é obrigado a multiplicar o primeiro e o segundo membro, para não alterar a comparação, a igualdade. Você multiplica um lado por 10 e multiplicou o outro, o que aconteceu? Um lado subiu, o outro permaneceu, você não pode manter o equilíbrio, o sinal de igualdade. Se você multiplicou por 10 que multiplicou por 10 ali, você tem, no caso, como continuar com essa comparação, ou seja, confirmando que são iguais. E agora vejamos, eu tenho aqui 10 vezes x, eu tenho 10x, multipliquei. No momento que você multiplica por 10, seja andando uma casa, vai ficar 34,111. Bom, aqui foi o seu primeiro passo. O seu primeiro passo, então, é organizar. Está organizadinho agora. Dá uma olhadinha nas casas decimais, só tem período. Bom, depois disso, você tem que observar o seguinte. Agora, eu não preciso mais dessa condição. Eu vou partir daqui agora. Porque eu tenho que trabalhar com tudo decimal e eu vou mostrar depois o porquê disso. Esses decimais todos os períodos. Agora, eu vou multiplicar somente por 10 de novo. Porque se eu tivesse aqui, vamos dizer, 5,1, 5,1, 5,1, se fosse 2 períodos, eu ia multiplicar por 100, porque ia ter que andar 2 casas. Mas como o período é somente um período, eu multiplico novamente por 10, tanto o primeiro como o segundo membro dessa comparação, dessa igualdade. Se você multiplica aqui por 10 vezes 10, vai dar um total de 100x. Multiplicando por 10, faz mais uma casa, 341. Aí continua, tá? Tranquilo, tá aí. Ok? Eu não poderia pegar esse valor e jogar embaixo desse para subtrair, como eu sempre faço nas equações, porque não ia ter como cortar, porque o 4 ia cair bem embaixo desse 1, não ia ter como ter corte. Agora aqui é 1 e aqui também é 1. Então é esse cara que vem aqui embaixo para fazer a subtração. Ok? Vamos colocar aqui então, essa subtração vai ficar o que? Olha, 10x, que é igual, vírgula abaixo, vírgula, 34,111 infinitamente. Passa a régua. Bom, eu tenho 100. Perdi 10, eu tenho quanto? 90x, que é igual. Agora me dá o direito de chegar aqui e cortar, já que são todas iguais, a nossa subtração some. Ok? Eu tenho agora aqui 11, é isso? Se eu tiro aqui desse 11, eu venho cá e tiro 4, eu tenho um total de 7 aqui. Ok? E aqui, como eu emprestei, ficou 3. Menos 3, 0. E aqui ainda tem esse outro 3 aqui, ok? O 90 está aqui multiplicando, vai para lá o quê? Dividindo. Então, uma equação, você vai isolar o x, ó, certo? 307 dividido por 90. Bom, a fração geratriz dessa dízima periódica, então, é exatamente o quê? 307 sobre 90. Se você dividir numerador pelo denominador, você vai gerar essa dízima periódica, que, na verdade, não é simples por causa desse 4, que não é período nas casas decimais, certo? Então, veja que, no caso, não é tão complicado, você vai comparar com uma variável, entende? Comparou com uma variável, você vai fazer a multiplicação de acordo com a quantidade de casa, nem sempre é só uma casa que não é período, muitas vezes poderia ter até mais de um valor aqui que não fosse período. Vamos dizer que tivesse 2, em vez de multiplicar por 10 para organizar, você teria que multiplicar por 100. Aí ia sair aqui com 100x e ia dando 2 casas, certo? Tá, mas vamos então fazer um outro exemplo, então, com alguma quantidade de casas decimais diferente dessa aqui, para que vocês entendam exatamente o que eu estou falando com vocês. A princípio, então, dá uma olhadinha com muito carinho nessa resolução, se precisa, repete, vê novamente, porque vai ser muito bom você estar repetindo esses exercícios depois, você tentando fazer sozinho, tá? E confere, opa, deu certo, então eu entendi realmente o que o professor Luiz falou, tá? Vamos então partir para um outro exemplo. Muito bem, pessoal, para que fique bem claro a explicação que eu falei para vocês em relação a dízimas periódicas tão simples, eu coloquei então esse exemplo para vocês entenderem que o período pode ser mais de um valor, como eu tinha dito no exemplo anterior. Aqui eu tenho 2 números decimais, que é o 4 e 1,
deixa eu colocar aqui, destacar para vocês, esses dois valores aqui não são períodos. Eles não trazem a sua repetição, como acontece com 3 e 2 infinitamente. O período, então, aqui é 3 e 2. Bom, vamos fazer o seguinte. Primeiro passo, então, para o sistema de equação, você vai comparar com uma variável qualquer. Já comparei aqui em cima mesmo, x igual a esse decimal infinito periódico. E nesse caso aqui agora eu tenho que tomar muito cuidado, porque agora eu não vou multiplicar mais por 10. Porque agora, em vez de um período, eu tenho quantos? Aliás, dois valores que não são período, tem 2, que é o 4 e 1. Para que a vírgula de duas casas, então, lá no primeiro exemplo, a vírgula tinha que andar uma casa para se organizar. Multipliquei por 10. Nesse caso, tem que andar duas, então vamos multiplicar por 100. Vamos colocar 100 aqui, vamos? Ó, multiplicando o primeiro e o segundo membro, certo? Logo agora, então, eu tenho aqui, olha, 100 x é igual. Como vai andar duas casas, vai ficar o que, olha? 4, 1, vírgula. Andei, coloquei a vírgula, certo? E agora só período. 3, 2, 3, 2, 3, 2, infinitamente. Ok? Tá. Bom, eu posso pegar esse valor aqui e jogar aqui embaixo para subtrair? Olha o dedinho? Não. Por quê? Esse 4, 1 ia ficar exatamente embaixo de 3 e 2, não ia me dar o direito de fazer o corte. Entende? O que eu vou fazer então? A partir daqui agora, eu começo outro processo e esqueço essa parte. Porque essa primeira parte foi a organização. Agora, a partir daqui, eu vou observar quantos períodos que eu tenho. Eu estou observando aqui que eu tenho 2 períodos, que é o 3 e o 2. Se eu tivesse somente 3 infinitamente, seria um período só. Eu ia multiplicar por 10 para dar uma casa. Mas como eu tenho o 3 e o 2, eu sou obrigado a multiplicar por 100. Mais uma vez, olha, agora é por 100, tá? No momento que você faz a multiplicação por 100 aqui, você vai ter, em vez de 1.000, que fosse por 10, vai dar 100.000. Aliás, 10.000, perdão, tá? 10.000 x é igual, andando duas casas, 4, 1, 3, 2, pronto. Andei mais duas casas para multiplicação por 100 e agora gera aqui, ó, 3, 2, 3, 2, 3, 2 e aí vai. Tá, esse carinha agora vai ter que vir aqui, agora o quê? Subtraindo. Para o sistema de equação você traz subtraindo, porque agora eu tenho o direito de fazer o corte, porque na hora que esse valor cair aqui embaixo, as casas decimais vão ser iguais, eu vou poder cortar as casas decimais. Aí fica fácil de trabalhar. Bom, eu tenho aqui então no caso o quê? Esse 10.000 menos quanto? 100x, né? Então tá aqui, ó, 100x, que é igual vírgula abaixo de vírgula, tá aqui, ó, 4, 1, vírgula, 3, 2, 3, 2, 3, 2 infinitamente. Tá. Agora veja bem, se eu tenho aqui 10.000, é isso? Então, menos 100 vai dar o quê? 9.900. X, que é igual. Você foi lá em 10.000, tirou 100, ficou 9.900. E agora aqui você vai poder cortar, ó. Porque as casas decimais são iguais. Aquilo que eu disse no início. Eu não poderia jogar essa, porque eu não teria como fazer esse corte que eu acabei de fazer aqui agora. Tá bom? Subtraindo aqui agora, vamos brincar com esse cálculo. Nós temos aqui, ó, vírgula abaixo de vírgula, tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitos erram justamente por não colocar organizado essas casas decimais, aí fazer uma subtração totalmente errada, tá? Nós temos aqui então 1, que 2 menos 1, não é isso? Você tem 3 menos 4, você tem aqui agora quanto? Um total de 9. Como você emprestou, deu 0 aqui e 4, ok? Esse 9.900 vai para lá dividindo, então tem que x é igual 4.091 sobre quanto? 9.900. Pessoal, simples assim. Então agora, eu acredito que depois dessas resoluções de transformações que nós tivemos aqui, de dízima periódica na sua fração geratriz, né, nós partimos lá do mais básico, que é a fração geratriz, quando ela, no caso, tem, aliás, a dízima periódica, quando ela é simples, com inteiro igual a zero. Nós trabalhamos ela simples com um inteiro diferente de zero e ela é composta nas duas situações com somente uma casa decimal que não é período. Vimos aqui agora um exemplo, um dos que não é período, mas o processo se repete agora. Você pode agora desenvolver vários cálculos, brincar com isso aí e tentar, no caso, ter mais intimidade, como? Fazendo muito exercício. Porque é aquilo que eu digo, matemática, você está vendo o professor fazer, parece que é tudo muito simples, mas se você não chegar, não treinar, não participar, né, desse processo de aprendizagem da forma correta, que é exatamente o que desenvolver bastantes exercícios, você vai, no caso, entender, mas na hora que você precisar de usar, você não vai ter mais.
Porque aquela questão do aluno fala assim, ixi, deu branco, professor. Mas o branco que vem aí, pessoal, é exatamente pela falta de treino. Matemática, eu vou dar um conselho a vocês. Viu o exemplo? Pega vários exercícios e começa a fazer, para você não deixar isso sair no esquecimento aí. Em um momento de necessidade mesmo, no concurso público, numa prova mesmo que você vai fazer para o Enem, né? Você não ter um desgaste no seu cérebro desnecessário. Porque quando você treina, que na hora que você pega, vai rápido. Você não vai gastar tanto cérebro numa questão que você poderia ter uma facilidade tremenda no Enem ou num concurso público. É isso aí, pessoal. A dízima periódica, né, tá aí para vocês verem que não é um bicho de sete cabeças que todo mundo pensa que é. Ela é fácil de trabalhar, né, gerar essa fração que acaba, né, trazendo ela, que pode ser uma fração própria e imprópria, né? Porque aqui você está observando, aqui no meio nós temos uma fração aqui que é classificada como fração que? Própria, porque o numerador é menor que o denominador. E ela pode gerar uma fração, no caso, quando aqui ó, nós temos um inteiro, diferente de zero, o numerador geralmente vai ser maior que o denominador, porque ela vai tornar uma fração que? Imprópria. Muito bem, pessoal. Fica então a dica de como trabalhar o decimal infinito periódico. Muito bem, pessoal. Aqui agora nós temos uma operação com o decimal infinito periódico. Essa operação aqui é uma fração. Mas nós sabemos que toda fração é uma divisão, numerador dividido pelo denominador. Como eu tinha dito no início desse estudo nosso de dízima periódica, você não tem como trabalhar nenhuma operação se o número estiver ainda escrito em formato de dízima periódica, decimal infinito periódico. Você tem que gerar a fração. Como assim? Eu vou então transformar ambos em fração, só depois disso que eu posso fazer a operação. Pode ser multiplicação, pode estar envolvido em uma soma, envolvido em uma subtração e no caso, quanto a uma divisão, que é o caso desse aqui, potência, seja lá qual for a operação que você for realizar, que tem dízimo periódico, você tem que ir buscar a sua fração geratriz. Bom, por isso o ensino foi muito importante. Agora vamos fazer uma aplicação aqui nessa divisão, tá? Então, nessa divisão, o primeiro passo meu aqui é transformar todos os dois em ordem fracionária. E como eu tinha dado umas dicas para vocês, quando você vê que ela é uma dízima periódica simples, e aqui é diferente de zero, no caso do 3, você vai então, no caso o quê? Tampa o 3, você tem é como se fosse 0,22222. Pensando então só nessa parte de período, eu poderia trabalhar dessa forma aqui então, 2 nonos, porque é somente um período. Eu venho cá e coloco a casa dos inteiros aqui, pronto. Essa aqui eu fiz uma transformação primeiro nela em um número que misto, que é parte inteira e parte fracionária. O mesmo eu vou fazer com essa aqui agora. Você vem cá, se você tampar esse 1 aqui, vai ficar o quê? 0,33333 infinitamente, é isso? Então eu coloco aqui, olha, 3 sobre quanto? 9. E aqui eu tenho quanto? O número 1, outro número misto. Primeiro passo, então, nós transformamos todos os dois em número misto. Já saiu então da classe de periódico. Bom, agora o número misto você já sabe que tem uma outra situação. Eu tenho que descobrir o numerador. Você vai então, no caso aqui, multiplicar. E aqui você vai o quê? Somar. Multiplicar, não é isso? E aqui você vai o quê? Então, somar. Não esquecendo que o denominador você vai manter, certo? Então, no momento que você multiplica aqui, olha, 3 vezes 9, 27. Somado com 2, eu tenho 29 sobre 9. Dividido por 1 vezes 9, 9. Você está vendo que você multiplica e soma para gerar o numerador. O denominador não alterou, certo? Então, aqui, ó, 1 vezes 9, 9. E 3 vai dar um total de 12. Mantém quem? O denominador 9, ok? Bom, eu poderia sair cortando esse 9 e esse 9 que já estaria pronto. Mas eu quero mostrar o porquê disso, tá? Quando você tem uma divisão de fração, que agora gerou a fração aqui, e dessa aqui também já tem a fração que gera essa dízima periódica, divisão de fração, você não pode esquecer que você multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda. Então nós temos que, olha, 29 sobre 9, vezes 9 sobre quanto? 12. Eu posso simplificar aqui, olha, pessoal. Por isso que eu falei que eu poderia cortar direto aqui, mas eu quis demonstrar para vocês entenderem melhor. O que eu tenho agora? Eu tenho 29 sobre 12. Prontinho. Esse aqui é o resultado, então, dessa operação. Se você estiver lá trabalhando qualquer tipo de questão que for de alternativa e a resposta estiver decimal, basta você dividir o 29 por 12, você vai gerar, então, a resposta também no formato decimal. Nesse caso aqui, eu estou entregando para vocês a resposta através de uma fração. E aí fica com você, no caso, transformar em decimal ou não, tá?
Fica então minha orientação que toda vez que surgir uma operação com dízima periódica, seu primeiro passo qual é? Transformar essa dízima periódica em sua fração geratriz. Fica aí a dica.